amado irmão, contribuinte que aqui ofertou, dizimou nesta casa. Que tudo venha a ser feito com decência, com ordem, e assim como o Senhor tem provido na vida de cada um dos irmãos. E assim tomar conta de todo o procedimento, em que assim seja feito na tua igreja. Aos recursos para que assim venha a melhoria e cumprir o papel da igreja como igreja nessa terra. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida aqui presente, daqueles que nos acompanham pela internet, que sejam agraciados pela tua palavra. O Senhor já tem falado ao coração do teu servo, que irá ministrar e expor a tua palavra aos nossos corações, que nós saímos daqui edificados, que nós saímos daqui cheios da tua palavra, que o Espírito Santo continue a falar ao nosso coração. Que estejamos de coração e mente aberta para entender, guardar no nosso coração, e após essas portas nós possamos praticar ela para o louvor e a glória do Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Nós estamos hoje iniciando, o mês de maio, 1º de maio, e como foi falado na direção do culto, é de costume dos batistas sempre refletir todo o mês de maio em relação à família, E nós vamos dar uma pausa nas exposições de Marcos e vamos retornar alguns princípios bíblicos para a família. E hoje eu quero trazer um texto como talvez base daquilo que nós vamos tratar durante os domingos aqui no culto. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Do versículo 1 ao 9. Com certeza muitos princípios que a gente vai falar hoje não é novo para você. Mas a pergunta é, temos colocado em prática aquilo que nós já conhecemos? Esse é o desafio que eu quero tentar levar para nós como povo de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9. Nos diz assim a palavra de Deus: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tu lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-o como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Podem sentar, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que está diante de nós, e rogamos que o nosso coração, com o auxílio do teu Espírito, possamos compreender essas verdades e colocar em prática para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Quero falar com você sobre famílias que glorifiquem a Deus em um mundo incrédulo. Esse texto ele é conhecido da igreja, eu creio que sim, E viver em uma família saudável, uma família unida, é o desejo de todos nós. A maioria das pesquisas, se você correr atrás aí, quando perguntar qual é o seu maior desejo em relação à família, todos vão dizer: queremos uma família próspera, queremos uma família saudável, queremos um lar com espiritualidade verdadeira. Nós queremos que os nossos familiares sejam unidos com um propósito de honrar a Deus
e ter uma vida santa. Mas a questão é que quando nós olhamos para o nosso quadro hoje de família, ele é um pouco deprimente, ele é triste, ele é lamentável. Nós podemos ver que há uma decadência espiritual muito grande na nossa família. E com isso tem trazido efeitos danosos, né? Efeitos tristes na sociedade, efeitos caóticos no meio na escola, efeitos caóticos dentro da igreja, porque a família é a base, é de lá que começa o culto para vir aqui. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele já vinha de casa cultuando a Deus, honrando a Deus, louvando a Deus. E outro problema que tem acontecido dentro da igreja de Cristo, principalmente as famílias crentes, é que têm sido deixados moldar sua família à luz do mundo, à luz da perspectiva mundana, à luz da perspectiva que o mundo tem oferecido para as famílias. A igreja ela precisa parar e pensar se ela não está abrindo as portas para o mundanismo dentro de casa. Tem um pastor que sempre ele coloca mensagens, vídeos no Facebook. Ele pregando uma mensagem lá, ele disse uma frase interessante: olha, os maiores pecados começam dentro de casa. É lá dentro da casa que começam os maiores pecados. E isso vem estendendo-se na sociedade, na igreja e por aí vai. Milhares de jovens hoje, por exemplo, não sabem o que é o certo, o que é o errado. Milhares de homens não sabem mais qual é o seu papel como homem, como pai da casa, como esposo. Mulheres hoje não sabem mais qual é o seu papel dentro dos lares, porque o mundo tem trocado as coisas. O mundo tem oferecido um papel de família totalmente contrário àquilo que Deus trouxe para nós. A pergunta a ser feita, irmãos, é por que nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo? Por que nós estamos perdendo os nossos filhos para a psicologia? Por que nós estamos perdendo nossos filhos para ateus? Por que nós estamos perdendo nossos filhos para o mundo das drogas? Por quê? Por que nossas famílias não estão preocupadas mais com as almas, com as vidas dos nossos filhos? Não estão mais preocupados com o coração deles. Muitos, infelizmente, colocam a culpa na igreja, colocam a culpa no pastor, colocam a culpa no professor da escola bíblica, colocam a culpa na escola, por não ensinar os valores para essas crianças. Mas a grande verdade é que é você, pai e mãe, que tem que ensinar o verdadeiro princípio de Deus dentro de casa. O capítulo 6 que você tem em mãos aí, vá no versículo 10, por favor, ao 12. Olha o que Deus fala aí por meio de Moisés. O Senhor, seu Deus, o conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dá a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus, e só Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Deus exige do povo, das famílias, que venham louvá-lo, que venham prestar culto a Ele, porque Deus tem dado bênção na vida das famílias, Deus tem dado prosperidades. O que Deus está dizendo para Moisés é que, olha, não negligenciem a minha palavra, não desonrem a minha voz, não desonrem o meu nome. Meus irmãos, e desonrar a Deus não acontece da noite para o dia. Não é da noite para o dia que a gente vai perdendo os nossos filhos. É uma coisa bem devagar. Aí quando acontece, a pergunta que nós vamos fazer lá na frente é: o que foi que eu fiz de errado? Nós temos deixado minar coisas dentro da nossa família, e lá na frente, quando as coisas der tudo um caos, a gente vai se perguntar: o que foi que fizemos de errado? David Mack, em seu livro Casamento, Família, ele diz: o cristianismo de um ao dia
uma breve oração antes das refeições, uma leitura diária ou até mesmo uma frequência uma vez por semana no culto, não é suficiente para deter a imensa onda de pressão que incita o jovem a abandonarem a fé. Deus pede mais que o interesse ritualista da sua palavra. Sua receita prescreve um interesse vivo na pessoa dele e requer espontaneidade e criatividade, além de um exercício na piedade. O que Mark Dever está dizendo é o seguinte: meus irmãos, vocês não podem parar. Todos os dias vocês têm que tentar. Todos os dias você tem que tentar orar pelos seus filhos. Todo dia você tem que tentar melhorar de vida em sua família. Todos os dias você tem que buscar ter uma vida de piedade, porque ela não é fácil. O secularismo, a vida de trabalho, atrapalha a sua vida com Deus, muitas vezes a sua vida em relacionamento com a sua família. Não é fácil. E o Mark Dever tem razão. Não parem, tentem, não é apenas a oração antes da refeição, tentem todos os dias inculcar nos seus filhos, na sua casa, a palavra de Deus no coração deles. Irmão, será se nós vamos olhar para o que está acontecendo em nossas famílias e apenas cruzar os braços e contemplar a destruição delas? Será se nós vamos deixar, será se você pai que está aqui hoje, você esposo, você vai apenas cruzar os braços diante da crise que você está enfrentando no seu casamento? Você vai, pronto, deixa a coisa rolar, deixa a coisa acontecer. Enquanto você não tomar uma atitude em graça, pela misericórdia e a bondade de Deus, o seu casamento vai ter um fim. E não culpe Deus, a culpa é nossa. O que o autor quer nos dizer: tentem, não cruze os braços. Você vai cruzar os braços porque o seu filho está caminhando em caminhos errados e esquecer dele. Não cruze os braços. Interceda, ore por ele, busque a Deus, ensine. Nós temos que ter um coração cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que possamos ensinar a nossa família o caminho da verdade. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, ele tem um contexto interessante. No capítulo 4, você vai entender que Deus estava fazendo uma renovação de aliança com o seu povo aqui, com a geração de Israel, a nova geração. Por quê? Porque Deus não queria que eles cometessem os mesmos erros dos pais do passado. Eles não queriam que eles cometessem os mesmos erros que os homens do passado estavam cometendo. E Deus começa a fazer uma nova aliança. Começa a colocar os 10 mandamentos diante deles para as suas famílias. Para que as famílias pudessem andar na vontade e dentro daquilo que Deus tinha para elas. O que é interessante, se você quiser anotar aí, que o livro de Deuteronômio ele se resume em 3 palavras-chave, que é expressa em 3 verbos. Primeiro, recordar. Lá no capítulo 1, no verso 1, na parte A, diz recordai. No capítulo 4, no versículo 44, tem o outro verbo, obedecei. E no capítulo 4, versículo 27 ao 34, tem o verbo cuidai. Então nós devemos recordar, obedecer e cuidar. Nós devemos recordar que Deus está exigindo de nós guiar nossa família dentro da sua palavra. Nós devemos obedecer à voz de Deus dentro da nossa família. E nós devemos cuidar, preservar para que ela não venha a um caos. Talvez esse conceito esteja mais vivo no coração dos homens hoje, pelos estudos que nós estamos passando lá em casa sobre homens de verdade. Cultivar e preservar. Criar e preservar. Essa é a ideia do livro aqui de Deuteronômio. E eu quero nesta noite destacar 3 princípios, baseados no texto de Deuteronômio capítulo 6, princípios que sejam um lugar, que a sua família, o seu lar, seja um lugar que glorifiquem a Deus, nesse mundo tão incrédulo, nesse mundo tão hostil, nesse mundo que ofende Deus, que a sua casa seja uma casa que Deus seja glorificado de fato, que os propósitos de Deus sejam vivos na sua casa. Você filho, você pai, você mãe, possa ver a glória de Deus sendo derramada na sua casa. Mas para isso nós precisamos observar o que o texto tem nos a dizer nessa noite. Primeiro, lares
que têm um compromisso de lealdade a Deus. Olha o versículo 4 ao 6 de Deuteronômio. Ouçam, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único. Ame o Senhor seu Deus de todo a sua alma, de todas as suas forças. Ainda diz aí no versículo 6, que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ouve, ó Israel. Aqui é o grande chamar de Deus. A primeira palavra que Deus tinha para Israel. Ouça, Israel. Esse termo era tão importante para aquelas famílias que eles tinham que repetir muitas vezes, 2 vezes por dia, esse texto. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. O livro de Deuteronômio ele foi escrito para reafirmar e para aplicar a lei de Deus na vida da família do povo de Deus. Meus irmãos, nossas famílias só serão saudáveis se elas glorificarem a Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo a voz da palavra de Deus. Não é apenas dizer eu conheço a Bíblia, não é apenas memorizar os 66 livros da Bíblia, não é apenas memorizar os 10 mandamentos, mas é colocar em prática dentro da sua casa os 10 mandamentos, é colocar em prática os princípios de Deus no seu lar. Talvez alguns princípios que eu vou falar aqui, com certeza na verdade, não são novos, mas responda, quando eu estiver falando, responda no seu coração: eu tenho praticado tudo isso aqui? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus fala na sua palavra que os maridos devem amar suas esposas. Em outras palavras, lá em Efésios capítulo 5, os maridos devem ser líderes espirituais da casa. Ele não é apenas o líder que coloca o pão na mesa, ele não é apenas o líder que traz as finanças para casa, mas ele é principalmente o pastor, o sacerdote da casa. Ele não tem que confiar apenas na sua riqueza, ele não tem que confiar apenas no suor que derrama do seu rosto. Ele não pode levar isso para dentro de casa como um orgulho soberbo. Olha, eu estou botando algo dentro dessa casa, é eu que mando aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que trabalhar sim, você tem que zelar por sua família, correto, mas isso tem que ser transformado em culto na sua casa. Agradecer a Deus que tem dado a força para você trabalhar. Agradecer a Deus que tem te dado uma esposa para orar por você, uma esposa para que possa cuidar do seu cansaço. É isso que você quer ir casado. E você que pretende casar também, pense sobre isso. O líder, ele tem o desafio, o líder da casa, ele tem o desafio de cuidar da área espiritual, da área física e da área emocional da sua esposa, dos seus filhos. E se você disser que é fácil, então se levante e vá embora agora. Porque não é. Porque não é fácil. Pai, dentro do contexto da Escritura, é a pessoa ao qual Deus conferiu que ele tem que dar estabilidade para a casa. Um pai, Deus confiou que ele tenha um caráter de Deus dentro de casa. Um pai é aquele que Deus deu que ele fosse o homem forte da casa. Pode estar caindo um mundo em cima da casa, mas ele está dizendo, vai dar certo, estou junto. Esse é o pai. E talvez eu quero abrir um parênteses aqui e dar um conselho para você, querido filho. Talvez você tenha visto um mau exemplo do seu pai. Talvez você tenha visto um mau exemplo de muitos pais nesse mundo. E você tem entrado em desespero, eu não quero nem pensar em casamento. Não faça isso, case-se. Não faça isso. Ore pelo seu pai, peça a graça de Deus pela vida da sua mãe. Não desistam da sua família. Até os pecados, os erros de dentro da casa servem de exemplo para você, querido filho, não cometer também. Porque hoje há muitos jovens que são frustrados com o casamento. Porque têm visto maus exemplos de algumas pessoas. A nossa sociedade, ela está cada vez um caos em relação ao que se chama família. E a ordem de Deus para você, homem, é: cuide, ame a sua família, ame a sua esposa, ame os seus filhos.
mas as esposas não ficam longe agora também de uma ordem que Deus tem dado para elas. Lá no livro de Efésios, também no capítulo 5, Deus tem dito para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pastor, se meu marido é descrente, o que é que eu faço? A Bíblia lhe dá uma resposta, em silêncio, pelo seu bom testemunho, não brigando, você conquista ele para Cristo por um bom comportamento. Em fidelidade ao Senhor, por amor ao Senhor, seja submissa ao seu marido. Homens, mulheres, têm que estar dentro da vontade de Deus, o que é realmente o papel para a família, e não o que o mundo pensa sobre família. Quando há crise conjugal, o mundo diz, separa, procura outro ou outra. A Bíblia diz, quando tem crise, se ajoelhem, vão orar, busquem solução, diálogo, converse, faça alguma coisa, mas não abandona. Não cai fora. Não desista da sua família, por mais doloroso que seja. Por mais noite que você passe acordado, não desista da sua família. Um grande estudioso do Antigo Testamento, ele disse que a palavra que você está vendo bem, ouça ao Israel, ou ouvir, é a ideia de obedecer. Quando um hebreu ouvia assim, essa expressão, ouve ao Israel, no coração desse povo, diz assim, eu tenho que obedecer. Essa é a ideia. E Jesus disse também lá em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, eu me revelarei a ele. Você deve amar a Deus. Ouvir Deus já é de praxe você assim seja, Senhor. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te obedecer. Quando você vem para o culto que a palavra de Deus é aberta, lida, explicada, você está dizendo, eu vou obedecer à palavra de Deus. Era isso que Israel tinha no seu coração quando ouvia essa palavra, ouve, ó Israel. Esposos, amem, cuidem, esposa seja submissa. E os filhos? O que é que os filhos têm que fazer? Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Os filhos devem ser obedientes aos seus pais, que respeitem os seus pais. A sociedade está dizendo o contrário. A sociedade ensina tudo o contrário, que nós devemos desrespeitar os nossos pais. E a Bíblia diz, não, obedeçam, respeitem os pais de vocês. Irmãos, se nós não obedecermos, se não crermos na voz de Deus, que voz é que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir a voz da mídia? Nós vamos ouvir a voz do secularismo? Se nós ouvir a voz de fora e não a voz de Deus, pode ter certeza que nossas famílias nunca vão glorificar a Deus. Então essa lealdade a Deus, ela é demonstrada quando eu obedeço ao meu Senhor. Quando os pais obedecem ao Senhor. Mas essa lealdade também ao nosso Deus, ela é demonstrada por uma devoção total a Deus. O verso 5 diz aí, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu. Como é que nós vamos responder verdadeiramente ao chamado de Deus? Como é que nós vamos responder verdadeiramente a uma construção de um lar saudável, santo, verdadeiro? Precisamos ser apaixonados por Jesus. Precisamos ser apaixonados por esse Deus. Eu não estou falando de paixão comum, como alguém usa por aí. É a ideia do texto, é a ideia de todo o nosso ser para Ele. Precisamos de famílias que se dediquem o seu coração em serviço a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Famílias que possam servir ao Senhor. Famílias que no dia do Senhor, o domingo, digam, todos nós vamos para o culto de manhã e noite. Porque é o dia do Senhor. É o dia que Ele que mostra, que revela para nós a nossa grande salvação. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é famílias que honram a Deus apenas com os lábios. Jesus fala sobre isso em Mateus 15, 8. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãos, você sabe que os filhos precisam ver em nosso lar. Eles precisam ver um sincero amor nosso por Deus. Eles precisam ver você desesperado quando você, porventura, rasgou sua Bíblia.
Ele precisa ver você desesperado, que porventura, cadê minha Bíblia? Ele precisa ver você desesperado por isso. Ele precisa ver você mal quando é o dia que você, por alguma situação justa, não deu para vir para o culto. E você ficou mal com isso. Eles precisam ver isso em você. E não como se não veio para o culto, tanto faz como tanto fez. Aí o filho olha, se o papai e a mamãe não querem saber de culto, fica aqui, tá bom demais. Nós temos que ser apaixonados por esse Deus. No Salmo 127, no verso 4, um texto bem conhecido diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Flechas são lançadas para um alvo. Nós temos que lançar nossos filhos para o alvo correto, que é Deus. Porque filhos, irmãos, eles não nascem de forma alguma perfeitos. A gente acha lindo o bebê, né? A gente acaricia, a gente pega aquela coisa linda, fofa, maravilhosa. Mas eles ainda não são flechas ainda. Eles precisam ser moldados, trabalhados. Por isso que hoje você vê criança tendo atitudes que você fica até espantado. Crianças que xingam você. Crianças que você diz, fica aqui, ela corre para colar. Porque elas não são flechas. Elas precisam ser trabalhadas. E o pai, que é o guerreiro, o arqueiro, ele precisa treinar. Ele precisa treinar para que os filhos sejam flechas. E o treinamento dele é ouvir a palavra de Deus, é ser disciplinado em oração, é ser disciplinado em estudar as Escrituras para o melhor do seu filho. É comprar, se necessário, livros que trabalhem a questão dos filhos, da criação de filhos. Invista isso. Não invista apenas no pão de cada dia, mas invista em livros bons sobre a criação de filhos. É importante para você. O texto está dizendo que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma, ou seja, com todo o seu ser. Se a nossa vida, irmão, for medida, a nossa vida espiritual, homens e mulheres, se for medida pelo dinheiro, pela agenda, pela conta, pelo calendário, o tanto que você gasta de dinheiro pode refletir se de fato você tem um amor abnegado, um amor total por Deus. Em que você tem investido o seu dinheiro? Você tem investido apenas para o seu status pessoal? Você tem pensado no bem-estar da sua família, lado espiritual? Você tem pensado sobre isso? O texto diz que Deus ordena que amemos Ele com um amor forte, um amor de toda força. O texto está falando não é apenas de força física, irmãos, não é, porque muita gente vem para a igreja cansado, exausto, doente do corpo, enfim, mas o texto está se referindo também a uma força emocional. O texto está se referindo também a questões financeiras, a uma questão intelectual. Viver para Deus com todo o nosso ser, tudo deve ser usado em manifestação ao amor do nosso Deus. Eu já contei aqui uma vez de um puritano, Richard Baxter, onde ele, preocupado com a sua igreja, ele pediu para que a igreja orasse por avivamento. Todos os dias tinha um culto de avivamento, todo santo dia lá na igreja estava orando, clamando, gritava e nada de acontecer. E ele, na história, ele conta que como se Deus tivesse falado com sua própria voz no coração dele. Comece pela família, é melhor. Vá nas famílias. Peçam para as famílias se comprometerem com Deus. E assim ele fez. E houve de fato um verdadeiro avivamento naquela região dele. Onde as famílias começaram a fazer um culto familiar. Irmãos, como nós pecamos em relação a isso? Nós só fazemos orações. Nós só fazemos leituras bíblicas na nossa casa. Muitas vezes, quando há uma crise de saúde, ou muitas vezes quando chega o mês de maio, quando há uma campanha de oração para a família. E não devia ser assim. Amar a Deus sobre todas as coisas todos os dias. Deus deixou bem claro para Abraão que as suas promessas só seriam possíveis se os seus filhos viessem a crer na palavra de Deus. Olha o que diz em Gênesis 18, versículo 19. Diz assim: pois eu o escolhi
para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça via Abraão o que ele havia prometido. Não brinquemos com coisa séria. Um membro da família, quando está em desobediência, toda a família sofre. Um pai, quando desobedece, os filhos sofrem. Uma mãe, quando é desobediente, também os filhos sofrem. Quer que nossas famílias glorifiquem a Deus? Ensine a guardar a palavra de Deus na sua casa. Coloque nos umbrais, coloque em todos os lugares. Ensine constantemente a palavra de Deus. Como é que eu posso fazer que a família, a nossa família possa glorificar a Deus? Versículo 6 ao 9, para a parte final. Diz ali, olha, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas e de sua casa e nos seus portões. A segunda lição e última da noite é transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós precisamos transmitir. E hoje há muitas forças malignas tentando destruir a mentalidade dos nossos jovens. Muitas. E essas forças elas vêm por meio das mídias sociais. Essas forças elas vêm por meio de influências diabólicas de amigos mundanos. Às vezes a gente brinca achando que uma amizade ela não faz uma diferença na vida de alguém. Faz. Tanto boa quanto ruim. Uma amizade ela tem, pode ter certeza, 80% de como vai ser a sua mente dali para frente. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados que não se assentam na roda dos escarnecedores, não se aconselham com eles, porque a sua vida, a sua mente vai ser moldada com aquilo. Se você tiver uma amizade profunda com um ateu, se você não tomar cuidado, daqui um dia você vai estar se perguntando, vem cá, será que Deus de fato existe mesmo? Será que o ateu não tinha razão no que ele estava falando? Há influências fortes em nossa escola. Uma pessoa conversando comigo essa semana disse o seguinte, olha, pastor, tinha duas jovens aqui no meu ambiente de trabalho. E enquanto elas estavam conversando, uma disse assim, ei, essa menina aí, sabe o que ela é não? Aí, não é a filha de fulano, mas sabe o que ela é não? A menina com média de 12, 13 anos, não, ela gosta de outra mulher. Na escola ela fica escondida em alguns lugares com outra menina. Talvez os pais nem saibam disso. Sabe, irmãos, há uma influência muito forte, até dentro das nossas escolas, para desobedecer à voz de Deus. E os pais têm a responsabilidade de transmitir aos filhos a palavra de Deus. O texto grifa algumas frases aí do texto, palavra do texto. No verso 7, por exemplo, olha, ensine com persistência. O texto não está dizendo assim, olha, manda teu filho só para a igreja e deixa que o pastor e a igreja cuida dele. O texto não está dizendo isso. Ele está dizendo para nós, como pai, mãe, com persistência, ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Não confie só na igreja para educar os seus filhos. A igreja ela é um instrumento, ela pode fazer parte do crescimento do seu filho, amém por isso. Mas tem que começar lá na sua casa. Por isso que o material que nós pedimos agora para as crianças da nossa igreja, que vai começar a trabalhar no terceiro domingo agora desse mês, é trabalho duplo. É as crianças levar o trabalho para casa para fazer com os pais. As crianças durante esse ano vão estudar o livro dos Salmos, como cantar, como adorar a Deus, como obedecer os pais à luz da palavra de Deus, e a tarefa para que os pais possam responder, porque é responsabilidade nossa como pai e mãe ensinar os filhos a palavra de Deus. O texto ainda diz aí, olha,
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ele está dizendo, cada momento que você tiver com os seus filhos, você tem que ensinar a palavra de Deus. Ele não está dizendo que você não tem que ter tempo de lazer com seus filhos. Ele está dizendo que no lazer você pode ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. David Merck, ainda no seu livro, ele diz: a palavra de Deus deve ser cuidadosa, continuamente apresentada a fim de penetrar no coração da criança. Nós temos que ir construindo isso, irmão, dia após dia, porque não é fácil colocar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Você fala uma coisa que amanhã ele esquece. Muitas vezes nós adultos esquecemos a palavra de Deus. Muitas vezes, hoje é domingo, quando der lá na sexta-feira, você muitas vezes esqueceu tudo o que foi falado aqui. Porque essa é a tendência do nosso coração. O nosso coração, ele é pecaminoso, ele sempre vai direcionar para o que é errado. Por isso é que nós precisamos urgentemente buscar a graça de Deus, buscar o Senhor enquanto Ele está perto, para que possamos ensinar verdadeiramente a palavra de Deus dentro da nossa casa. Será se é pedir demais, querido pai, para você abrir a Bíblia na sua casa? Diz aí o texto: amarre-o como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas e de sua casa. Seja criativo. Se tem uma área que eu admiro, é os pedagogos. Um pedagogo que trabalha de fato, ele é muito criativo em tudo, em relação ao seu ensino. Ele usa imagens, tudo para que possa prender na mente dos seus alunos. Querido pai, querida mãe, precisamos também ser criativos, dinâmicos, para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Use todos os recursos que tiver à disposição para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Todos os recursos. E claro, o texto vai dizer, eu quero voltar bem aqui a você, no versículo 20, ainda do mesmo capítulo, onde ele diz: no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês. Versículo 21. Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão. Converse com seus filhos. Por que vocês são felizes em Cristo? Porque nós estávamos presos lá no Egito, presos em delitos e pecados, e o Senhor nos libertou. Converse com seus filhos. Então, papai e mamãe, por que ainda vocês ainda têm momentos ásperos? É porque o papai e a mamãe vivem pela graça de Deus. Porque o papai e a mamãe continuam no processo de santificação. Porque o papai e a mamãe vai errar muito ainda. Mas a graça de Deus que me tirou lá do Egito, essa mesma graça vai me levar até a Canaã espiritual. Seus filhos precisam entender que a nossa família só pode ser salva pelo poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Famílias que glorificam a Deus em um mundo de incrédulo é uma família que é devota somente de Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, eu espero que essas lições, que hoje foram apenas princípios para que possamos relembrar alguns deles, nós não deixemos apenas aqui, mas que possamos fazer o que o Deus está pedindo. Ouça Israel, obedeçam os meus mandamentos. Pais de família, tome as rédeas de sua casa, por amor a Deus, por amor a Cristo Jesus, e inculque na cabeça dos seus filhos, deixe a palavra penetrar no coração deles, que existe só um Deus que tem cuidado da sua família. E eu tenho certeza que não é pedir demais para você abrir a sua Bíblia na sua casa, como ela está aberta agora nesse momento em suas mãos.
Que Deus possa te ajudar, que Deus possa nos dar graça, para que possamos pôr em prática o ensino do Senhor nos nossos lares, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado, Deus. Hoje trouxemos apenas alguns princípios gerais. O que o Senhor pede de nós é uma obediência, uma lealdade a Ti acima de todas as coisas. E a partir daqui é que devemos colocar essa lealdade na nossa família. Cada membro da família, cada área da nossa casa. A palavra de Deus possa fluir. A palavra de Deus seja cada dia a nossa única fonte de santificação. Abençoa teu povo, abençoa as famílias da igreja. Abençoa nossas crianças, Senhor, dá compreensão e entendimento a elas da tua palavra. O Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus, a praticar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, eu peço pelos casais, que o Senhor dê graça, sustente a vida deles. Seja qual for a crise que eles enfrentam, interna ou externamente, a graça do Senhor seja abundante. A bondade de Deus esteja na vida deles. E que o Senhor preserve a vida de cada um desses casais. Abençoe as famílias que vão nos ouvir também, ó Deus, por meio da gravação da mensagem de hoje. Que famílias possam cada dia ser transformadas e ser levadas aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Abençoa, ó Deus, nossa semana. Que seja uma semana de alegria no Senhor. Seja uma semana de adoração ao Senhor. Que os nossos momentos de oração em nossas casas, possamos lembrar das nossas famílias, possamos lembrar dos nossos amigos e irmãos. E pela graça de Deus, possamos retornar aqui durante as programações da semana, para cultuar, para exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus, como igreja, como família de Deus. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Sentem, eu quero passar uns avisos importantes. Terça-feira, nós vamos ter a reunião das senhoras aqui. Vai ter intrusos na reunião das senhoras, tá? Os homens vão estar aqui com vocês. Nós vamos ajudar as irmãs a compreender melhor um dos textos bem delicados, que é Hebreus capítulo 6. E no sábado, marca aí, sábado, dia 7, um culto de gratidão a Deus pela vida das mães, tá? Nós vamos ter um momento aqui que vamos oferecer às mães, coisa boa para vocês, tá, mamãe? Tá bom? Então, contamos com a sua presença, será sábado às 7 da noite. No domingo à noite, que é 8, nós vamos estar fazendo a celebração da ceia, tá? Por isso, razão que nós vamos colocar o culto das mães para sábado, 7. Domingo, dia 8, pela manhã, não tem escola bíblica, tá? Você pode ficar com a sua família, fazendo aquele belíssimo almoço lá para sua mãe, tá? E você possa participar conosco. Então, terça-feira, oração das senhoras, quarta-feira, culto de doutrina, sábado, culto de gratidão a Deus pelas mães, e domingo à noite, o culto de ceia, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana aí na presença do nosso Senhor Jesus.